Senhor, fecha a porta aqui. Mestre amado Jesus, glorificamos, Senhor, seu nome diante do Pai. Nesse momento que nos reunimos para estudarmos as suas palavras através da santa doutrina espírita. Pedimos humildemente, Senhor, que nos mande auxílio para entendermos o texto, compreendermos o que precisamos melhorar para a nossa evolução, onde não queremos mais agir por ignorância, pelo pecado, pelas maledicências que ainda constam dentro da gente. Mas queremos, Senhor, praticar a nossa reforma íntima e realmente caminhar pelo bem, não somente da boca para fora, mas principalmente dentro de nós. Gratidão pela oportunidade desse momento, em que todos reunidos elevamos o pensamento ao Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia. Obrigado pelo dia de hoje, pelo dia vivido, pela nossa saúde, pela nossa cama para nos deitar e descansar, pela oportunidade de elevar a sua luz a todos aqueles que necessitam. E aqueles que não conseguiram nem ao menos sair de suas camas pela manhã, mande a paz, a força e a sabedoria, e que entendam que a aprovação é necessária e que, se passada com felicidade, amor no coração, torna-se mais leve diante dos pecados vividos nesse momento. Em seu nome, que seja feita a vontade do Pai. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Obrigado, Wilson. Vamos começar aqui essa nova parte do Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção, não se ocupam com o que lhes é indiferente. Essa é uma situação complexa, nós vamos detalhar aqui. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Essa é uma situação bastante complexa. Vamos pegar aqui o capítulo 4 da Epístola de João, para a gente falar sobre isso. Epístola de João, estou pegando aqui na internet. Capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Isso é muito importante, porque eles estão à nossa volta e se comunicam conosco. Aí Pedro fala que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunho. Então, estou pegando aqui Pedro, não Paulo, né? Em Hebreus 12, 1. Portanto, também nós,
uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Eu vou pegar isso aqui, vou mandar no nosso grupo, para que a gente compreenda o nosso grupo do WhatsApp, tá? Hebreus 12, 1. Para que eu estou fazendo isso? É para mostrar que isso que nós estamos estudando não é nada mais do que uma complementação do próprio Evangelho das Escrituras Sagradas. E isso aqui é muito importante entendermos, porque a gente tende a esconder de nós o que nós somos. Nós colocamos panos quentes e tentamos esconder de nós os próprios pensamentos. Se nós tentamos esconder de nós, é porque nós não conseguimos enfrentar a verdade do que nós somos. Então, nós não praticamos o conheça-te a ti mesmo, tão importante para a nossa evolução. Sabendo os espíritos o que nós pensamos e desejamos intimamente, os bons tentam nos fazer sair dessa situação, pensamentos infelizes, e os obsessores, que não nos querem o bem, sabem as nossas intenções mais secretas. Isso, quando nós erramos, quando nós somos hipócritas, veja que a palavra hipócrita é muito usada pelo Cristo, que é aquele que pensa uma coisa e faz outra. A hipocrisia gera muita raiva no obsessor e dá a ele a certeza de que ele está agindo, fazendo a justiça na mente dele. Principalmente quando nós sorrimos falsamente, quando nós falamos coisas para agradar os outros, mas nós não temos aquele sentimento de agradar de fato. Quando falta sinceridade, a gente está sendo hipócrita. A sinceridade é complexa, porque o momento que você deixa de falar uma verdade, ou até fala uma mentira, para não ferir alguém, com a intenção de auxiliar, passa a ser até caridade. Mas a mentira contumaz para mostrar o que não é, ela está associada à hipocrisia. E os obsessores que estão conosco, porque boa parte nos odeia, ou aquele chamado obsessor que não nos odeia, mas pensa em conformidade com os nossos erros, portanto, nós erramos junto com eles, são amigos que cometem erros juntos e que se fortalecem no erro, também não quer que a gente saia do erro para poder continuar tendo domínio e as sensações inferiores. Aí, nesse caso, entra também o processo de obsessão, porque eles nos incentivam a agir no mal. E isso também faz parte do processo de obsessão. Aí o que acontece? Por mais que eu queira esconder dos homens, eu não me escondo dos espíritos. Os espíritos mais simples, de evolução mediana. Espíritos com evolução muito baixa, eles não conseguem ler os nossos pensamentos, a ponto de que algumas vezes, sempre, né? Mas os espíritos do bem pedem que a gente faça o evangelho no nosso lar em voz alta, porque há espíritos em condições tão precárias que eles não conseguem ler os pensamentos, nem na formação das palavras. Eles precisam ouvir palavras. Não obstante, esses espíritos que não são capazes de ler o nosso pensamento profundo, eles sabem os nossos pensamentos. Quando nós pensamos, a imagem se forma à nossa frente no mundo espiritual, como uma tela 3D. Então, à nossa volta existem imagens do que nós pensamos. O indivíduo que é deprimido e pensa em tristeza, ele vê a própria imagem em tristeza e depressão.
Os obsessores fortalecem aquela imagem na qual ele cria, fazendo com que ele se pareça com aquilo lá mesmo, aqui encarnado. E toda vez que o pensamento é infeliz ou errado, nós temos o auxílio dos espíritos inferiores para fortalecê-lo. E toda vez que o pensamento é bom, voltado para o bem, os espíritos do bem nos auxiliam e fortalecem esse pensamento. Então, nós temos pensamentos porque nós estamos mais ligados às questões de inferioridade do que às questões de superioridade. Então, o que predomina em nós, o pensamento que predomina em nós, dá notícia da nossa evolução. Por isso que é importante, mesmo a gente sabendo dos erros, dos defeitos, pensar sempre em se melhorar, porque a gente vai estar sempre ensinando a quem está à nossa volta. Por exemplo, nós estamos sendo obsediados naquilo que nós mais sofremos, por exemplo, a maledicência ou a violência. Na minha luta para melhorar, os obsessores ficam vendo aquela luta através de imagens. Não, eu não quero ser violento, eu não quero ser maledicente, eu vou evitar. Eu caio de novo, só que eu não caio do mesmo jeito. Eu já caio, já me arrependo, já peço desculpa, já faço uma oração. E os obsessores ficam naquela forma, nossa, ele está tentando melhorar mesmo, por que eu não estou tentando? Uns ficam com muita raiva e atacam mais gravemente, porque eles não querem que a gente saia daquela situação em que eles nos dominam. Mas no momento que nós conseguimos superar, depois de muito esforço, ele já não tem mais um efeito tão forte sobre nós. Alguns erros duram tanto tempo que a gente tem dificuldade de ganhar, então nós temos que ser técnicos, né? Disciplinados. Vou lutar, estou lutando todo dia. E eu não conseguindo hoje, eu consigo amanhã, não consigo dar um passo agora, eu vou dar meio passo. Muitas vezes acontece com coisas simples, por exemplo, a oração da manhã e a oração da noite. A gente acorda, esquece de orar, vai dormir, esquece de orar, em dados momentos esquece de orar. Então, só o exercício da oração, da leitura evangélica, já nos traz muito benefício. A gente não enxerga tanto, porque nós estamos encarnados, a nossa sensibilidade é menor. Mas no plano espiritual, a situação é tão complexa e bonita, bastou uma oração sincera do André Luiz para ele sair do umbral e ir para o nosso lar. Então, do umbral inferior para um umbral melhorzinho. E porque no plano espiritual, a ação nossa é pelo pensamento, né? E aqui na Terra, o pensamento, ele define as nossas ações. Quanto mais nós pensamos naquilo que nós queremos, nós vamos fazendo e adquirindo o hábito. O hábito natural de fazer o bem, de ser simpático, não a simpatia falsa. A simpatia, muitas vezes, pode estar numa palavra enérgica, que você quer o bem da pessoa, você simpatiza com ela e você não quer que a pessoa sofra. Essas coisas requerem uma certa maturidade do pensamento. Mas muita gente tem a dificuldade de orar. Então, ela está lutando para orar, para se lembrar de orar. Então, se a gente deixa os pensamentos sem direcionamento, sem foco, os obsessores aproveitam e nos embaralham. Aí, muitas vezes, as pessoas, elas, perdão, não conseguem estudar, porque quando vai estudar, não consegue manter o foco. Ela não treinou o foco. Os obsessores aproveitam e ficam jogando pensamentos na cabeça dela. E aí vem pensamento de tudo quanto é coisa. Do que aconteceu ontem, do que pode acontecer amanhã, da pessoa que ele não está sentindo bem com ela, de pessoas que você já tem 10 anos que você não lembra, eles vão trazendo isso, né? Eu sei que começaram há um tempo atrás, alguns anos atrás, começaram a vir na minha cabeça pensamentos do meu passado, né? Desde criança. Aí eu falei, mas são os obsessores que estão trazendo, né? Conversando com um amigo espiritual, ele falou assim,
Nós permitimos para que você ore por elas, reveja o seu passado e veja como você poderia ter feito melhor. Eu falei, que bom. Então, tudo que nos acontece, nós podemos transformar em coisa boa, tudo. Até os pensamentos que eles nos mandam de ódio, você aproveita e ora pela pessoa que eles mandaram para você odiar. Aconteceu isso uma vez, o espírito obsessor ficou muito bravo. Eu agradeci a ele, mas não fui irônico, tá? Eu já fui irônico, mas dessa vez eu não fui, não. Essa que eu estou contando. Ele trouxe pensamento de pessoas que fizeram mal para mim nessa vida, que deve ter feito mal na outra. Aí eu falei, que bom que você trouxe, porque eu estou precisando orar para essas pessoas. E fiz uma oração. Ficou muito bravo o espírito que mandou os pensamentos. Ele queria que eu reagisse com ódio. Eu reagindo com ódio, eu estou no campo dele. A gente que quer trabalhar no bem tem que tomar muito cuidado com algumas coisas. A gente não consegue ser expert no campo em que o outro está dominando. Então, se eu estou com um problema com uma pessoa e a pessoa é mestre em manipulação e eu quero ficar bravo e eu entro no campo dessa pessoa, ela ganha, porque ela sabe que eu não sou capaz de manipular. Os espíritos que trabalham com ela também. A gente, então, a arma do cristão é o amor, o perdão, o silêncio ou a palavra bem dirigida, mas não a briga. Por exemplo, eu entro numa briga de raiva, a pessoa ela acumulou tanta raiva na vida, já tem tanta raiva pelos outros, eu saio de lá esgotado, porque ela sabe jogar raiva, sabe usar as palavras, e eu não sei o que fazer, e eu nem quero, porque a gente tem um limite em que nós não queremos ultrapassar, nós não queremos humilhar, nós não queremos brigar. Então, essa situação é muito importante para o cristão compreender. O silêncio, o amor, o perdão, que não acontece de uma maneira muito rápida, direta, não, porque a gente vai testando, a gente tende a sair de uma situação difícil, fica com uma certa raiva, a gente vai trabalhar com ela, analisar, fazer oração, tentar nos entender, tentar entender o lado da outra pessoa e entender assim, eu preciso amar as pessoas, eu preciso ter carinho com as pessoas, mas eu não posso passar a mão na cabeça do mal. A gente sempre lembra de Nosso Senhor Jesus Cristo, na casa do fariseu, falando, vocês fariseus. Ele fala claro, né? Se vocês não excederem a justiça dos fariseus e dos escribas, não entrareis no reino dos céus. Né? Ele está lá na casa, no Evangelho de João, conta isso, na casa do fariseu, acho que foi de Lucas. Não, acho que foi, agora não lembro, foi Lucas ou João? Foi Lucas. Em que o doutor da lei fala, Senhor, assim, o Senhor nos entristece, né? O Senhor está falando mal de nós. Assim, vocês, doutores da lei e escribas, vasos, túmulos caiados por fora, cheio de podridão e rapina por dentro. Olha, presta atenção no que o Cristo está falando. Vamos pensar, você está na casa de uma pessoa, você está ali falando, ó, todo mundo que está aqui é hipócrita, raça de víboras. Ô, Senhor, você não está nos ferindo. E gente do seu tipo é assim. Nossa, a gente não tem condições nem moral para falar isso. Mas nós somos convidados a defender o bem e não passar a mão na cabeça do mal para que as pessoas gostem da gente. Então, como que eu sou um cristão, se eu quero deixar todo mundo à minha volta feliz, e parte das pessoas que estão à minha volta são pessoas desligadas do bem, e que se você der muita atenção para ela, você acaba reforçando o mal. Esses dias para trás, estava imaginando, falei, poxa vida, eu tenho algumas pessoas têm problema comigo, né? Porque eu fui muito direto, muito sincero com essas pessoas. Elas estavam fazendo mal para mais gente, aí eu segui aquilo que estava no Evangelho, né? Você bota na balança. Se o que a pessoa faz mal para muita gente, é sua obrigação conversar com a pessoa e expor o que ela está fazendo. Aí eu fiz isso. Aí eu estava meditando se eu tinha feito isso para realmente ajudar, ou também tinha a parte violenta minha, íntima, primitiva, se manifestando. Cheguei à conclusão que eu fiz tanto para ajudar, mas eu deixei que a minha violência íntima aparecesse, né? Eu pensei, então eu posso pedir perdão, né? Aí
Eu meditei sobre isso, um bom espírito me intuiu assim. Na verdade, quem errou foi eles. Esse erro seu, ele não chegou até eles de forma direta, porque você orou por eles e se arrependeu. Mas você imagina se para fulano, para cicrano, para beltrano, você chega para eles, você que mostrou para eles que eles estavam cometendo erro, e você pede perdão, você reforça a atitude negativa deles, porque até para pedir perdão, tem que tomar muito cuidado, tem que perdoar sempre. Mas se você for lá pedir perdão para poder fazer com que essas pessoas gostem de você ou te mandem vibrações menos pesadas, você vai estar incentivando essas pessoas a continuarem na ação que elas estão. Então é só a gente pensar, o Cristo agradou os fariseus, os escribas, os doutores da lei? Não. Ele foi lá pedir perdão, sendo que ele não tinha errado? Não. Mas ele perdoou todos os que o ofenderam? Sim. Então veja que até para fazer o bem nós precisamos pensar, meditar, analisar, entender a situação. Porque no desespero de hoje em dia, que eu tenho visto, eu vi isso dentro de colégio, que eu dei aula há mais de 16 anos, dentro da universidade, que já vão para 22 anos, só de federal, fora as faculdades particulares, nós vimos professores desesperados por ter a aceitação dos alunos. Nesse desespero, não havia aula importante no sentido de conteúdo, de ensinamento, mas conversa em que a voz era uma voz melíflua, uma voz de carinho, para disfarçar a falta de conteúdo e o desespero por ser aceito por aquela comunidade. E não tem jeito de você fazer um bom trabalho mesmo sem cobrar. Os alunos, naturalmente percebendo isso de forma algumas vezes consciente, outras vezes semi-consciente, na frente do professor, tratava bem, falava com carinho também, elogiava para ver se conseguia mais nota, e muitos conseguiam até. E nesse jogo, a justiça, a realidade do bem se desfez pela necessidade de que os outros gostem da pessoa. E nós vemos isso acontecer muito, muitas vezes. As pessoas, por exemplo, deixando de falar a verdade sobre o espiritismo para não ofender. Porque ela acha que ofende. Esses dias mesmo, estava elogiando a Maria Teresa para uma parente nossa, e aconteceu um caso bem interessante, né? Porque a pessoa perguntou, ela entrega aqueles versículos da Bíblia, né? Que legal, qual a religião dela? Aí a pessoa falou assim, eu não falei, não sabia se podia. Eu falei, não, pode falar que a gente é espírita, sem medo nenhum. A Maria Teresa falou, pode falar que eu sou espírita. Porque a pessoa, para não ofender um indivíduo que era evangélico, não quis falar que a gente era espírita. Então veja que situação que nós chegamos, o desespero de se dar bem, pelo menos de forma externa, os espíritos estão vendo isso. Então, o obsessor vê que você não quer se dizer espírita, não quer afirmar determinada crença sua, para que você fique bem perante o outro. Então, você está sendo o que naquele momento? Falso, hipócrita. É o que eles estão vendo, eles estão enxergando, e aí isso dá uma força para eles. Tudo mal que a gente faz gera muita força para os obsessores. E o nosso sentimento de culpa aumenta. O sentimento de culpa aumentado gera depressão, mal-estar, ansiedade, bipolaridade, são situações muito complexas, muito difíceis, e é uma luta grande. E quem tem essas doenças está no caminho de resolver o problema, porque o deprimido, sentindo a culpa, ele não quer que a culpa aconteça, ela é mais forte que ele, mas ele está ali brigando. O pior é o indivíduo que não sente nada, e parece que está tudo bem, porque ele é frio diante das circunstâncias, é indiferente. Mas quando vem a doença psicológica, a doença psiquiátrica, neural mesmo, a gente está na luta. Algumas vezes a gente perde bastante, mas nós estamos na luta para tentar vencer as dificuldades. Mas tudo que nós pensamos, que nós fazemos, os espíritos veem. Deus vê tudo. Então, se eu faço alguma coisa errada, muitas vezes acontece,
Eu não quero orar para Deus. Eu sei que eu estou fazendo errado, eu não quero falar com Deus, porque senão Deus vai descobrir. Deus já sabe. Só que é a nossa defesa, né? Ai, meu Deus, que vergonha, eu vou orar agora, assim. Aí a gente ora assim, quase assim, Senhor, protege a gente aqui, quase que tentando assim, se esconder de Deus. A gente não consegue. Aí até hoje o Wilson comentou que leu no livro Céu e Inferno que alguns espíritos não conseguem escrever ou falar a palavra de Deus. De fato, aqueles cuja consciência é muito culpada, as ações são muito indignas, eles têm muita dificuldade de falar a Deus, porque basta falar a palavra de Jesus, a palavra Deus, que essas palavras, elas têm uma luz, porque elas evocam. Quando você fala Deus, você evoca, você já coloca um ser que é nosso Pai, que nos criou, na qual nós devemos submissão, humildade e gratidão. E a pessoa é tão orgulhosa, ela é tão vaidosa que ela não quer se submeter, ela não fala. E isso vai cristalizando os sentimentos, deixando a pessoa no estado, o espírito, né, num estado de muita infelicidade. Então, quando nós falamos assim, Pai nosso que estás nos céus, nós já nos ligamos ao Pai e já nos colocamos na posição de tentar entender que o céu é um local de felicidade. Santificado seja o vosso nome. Nós santificamos a palavra do nome do Pai constantemente quando nós evocamos, chamamos. Venha até nós o vosso reino. Nós pedimos, Senhor, que nós consigamos trazer para nós o teu reino dentro do nosso coração. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita aonde todos são felizes, que é no céu. O pão nosso que o Senhor nos dá todo dia, pelo teu amor, humildemente nós te pedimos, nos dá hoje. Nós sabemos que o Senhor vai dar, mas nós te pedimos para que nos dê por humildade, Senhor, porque o Senhor sabe tudo que nós necessitamos, mas humildemente nós te pedimos. Perdoa as nossas ofensas, porque nós ofendemos sempre. Um pensamento negativo em direção à pessoa é uma ofensa. Do mesmo modo que nós perdoamos aqueles que nos ofendem por pensamento, por ação, por ações, é a justiça, Senhor. Que faça comigo a justiça, ou seja, dê para mim o mesmo tratamento que eu dou ao meu irmão. Se eu sou caridoso, seja caridoso comigo. Eu não posso pedir isso para o meu irmão, mas eu posso pedir para Deus, a qual eu evoquei no início do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentações, porque a tentação é tudo de erro que está dentro de mim. E ela vai florescer. E ela florescendo, os obsessores vão se fortalecer com isso. Então, que eu entre em oração e trabalhe pelo bem. Não deixar cair em tentação significa assim, dê-me força para orar e para vencer o erro que eu tenho cometido ao longo do tempo. Livra-nos do mal. Alguns dizem de fazer ou de receber. Se nós não fazemos, nós não recebemos. Livrar do mal é livra-nos de cometer qualquer ato contra a tua lei, contra qualquer pessoa, até contra eu mesmo. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, submissão absoluta, adoração a Deus. Veja que o Pai Nosso, ele traz toda uma situação que, se bem entendida, me coloca em comunicação com Deus através dos bons espíritos. Mas toda oração chega a Deus e ele percebe o pensamento de todas as suas criaturas. No entanto, a ação pela justiça, magnanimidade da lei divina, perfeição, ela é feita pelos espíritos que estão ao nosso lado. Então, ele permite que os bons espíritos ajam sobre nós, fortaleçam a nossa luta, já que não dá para fortalecer as nossas virtudes, porque elas têm que ser conquistadas por nós. Então, os espíritos entenderem o nosso pensamento exige de nós fidelidade máxima. Porque se eu tiver que esconder um pensamento, é porque ele não é bom. Porque ninguém tem vergonha de bons pensamentos, só tem vergonha dos ruins. Se eu tiver que esconder, então, as minhas ações, então eu não estou fazendo certo. Olha a realidade aparecendo quando nós estudamos isso. Quando Paulo, então, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, né? E aí ele vai completar
essa questão de estar rodeado por uma nuvem de testemunhas? De que maneira? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha, os maus pensamentos e do pecado, da tentação que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta por nós, que é seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui, nessas perguntas, a resposta delas casa com os ensinamentos bíblicos e com a necessidade de renovação. A doutrina espírita veio trazer para nós, de forma clara, de forma muito evidente, como que nós devemos agir para sermos melhores. Cristo já deu toda a base, por isso que o nosso evangelho fala que Cristo é o iniciador do espiritismo. Ele é o iniciador porque ele traz a verdade, a essência psicológica da felicidade, luta contra a falsidade, contra o erro, contra os vícios, e nos pede virtude constantemente. Ser visto pelos espíritos significa que quando a gente desencarnar, toda a nossa mentira vai aparecer, assim como toda a nossa verdade. Então, toda a falsidade que eu fiz aqui, toda a calúnia, toda a maldade, ela vai aparecer. Mas e se eu errei, me arrependi e trabalhei para melhorar? Aí você não tem mais a consciência aparecendo. Alguém vai falar assim, você me caluniou. Eu falei, eu fiz isso mesmo, meu irmão. Você me desculpa. Mas eu lutei tanto que hoje eu só tenho amor, carinho e boas palavras para você. Mas o indivíduo que não se arrepende, continua na ação, ele se envergonha, porque ele continua dentro daquela vibração de calúnia, de maldade. Por isso que o arrependimento requer ação para efetivar o arrependimento, para gerar crescimento espiritual. O Emmanuel fala no Fonte Viva, né, que ficar arrependendo constantemente é perigoso. Porque você toda vez se arrepende, significa que você não mudou, né? Você não saiu da situação que você está. Então, tudo que nós pensamos, ela são vistos pelos espíritos desencarnados, e alguns encarnados, raramente, tanto espíritos obsessores quanto os bons espíritos. A diferença é como eles respondem isso para a gente, tá? Veja a importância da gente estar encarnado. Porque muitas vezes a gente não consegue conviver com uma pessoa que a gente não gosta, que a gente está se esforçando para gostar, e a pessoa imediatamente percebe que a gente não gosta dela. Muitos percebem por intuição, né? Mas você está trabalhando para ser melhor, trabalhando para sentir bons sentimentos. E aí nós temos uma espécie de proteção, tanto de receber pensamentos negativos, quanto a emissão do nosso pensamento negativo. A pessoa encarnada recebe com menos força do que se estivéssemos desencarnados. Então, nós conseguimos ser falsos, ser hipócritas, conseguimos esconder as nossas intenções, mas os espíritos sabem. Imagina a tristeza de quem é capaz de perceber os pensamentos alheios, porque a pessoa percebe os pensamentos de maldade, de falsidade, percebe as vibrações, as más intenções, e aí é preciso estar sempre em oração, sempre atento e sempre perdoando. De outra forma, a pessoa entra em desespero. É o que acontece com pessoas sensíveis, quando a mediunidade começa a florar na infância. Se não tiver um cuidado, tudo fica muito complicado, porque a criança, ela percebe a falsidade do adulto, ou do coleguinha, mas do coleguinha é menos complicado, porque a situação não está assim tão complexa quanto as maldades do adulto. Ela percebe que o adulto está mentindo, que o vovô, a vovó, o titio, a titia fala assim, que coisinha mais linda, mas na verdade ele só está falando para os outros verem, né? E a pessoa mesmo, a própria médium, né, infantil, ele percebe que aquilo não é sincero, pelas ações, pelos sentimentos, pelas vibrações. É uma situação bastante complexa, é uma provação muito dura essa, da mediunidade desde criança e a sensibilidade aflorada para os médiuns que conseguem perceber os pensamentos. Porque o médium, ele recebe pensamento do espírito, ele tanto desencarnado quanto desencarnado, e tem a ver com as afinidades, né? Então, esse é um dos escolhos, um dos problemas da mediunidade. É a percepção dos sentimentos alheios,
porque seria viver uma vida no plano espiritual em que o nosso corpo, o nosso cérebro não tem condições de se adaptar muito bem a isso, sabe? O que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Agora, essa 458 vem trazer como funciona essa situação. E aqui é a elegância dos espíritos que respondem, né? Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Então, eles, na verdade, nos testam para rirem de nós, mas mais que isso, para nos tornarem, aumentarem nosso sentimento de culpa e nos dominarem mais. Só que ele não entrou em detalhes aqui. Onde que está o detalhe sobre isso? Nos livros do André Luiz. Lá nos livros do André Luiz é detalhado o processo obsessivo. Como que ele acontece? Em vários níveis, desde o ódio, desde a amizade, desde a emissão de pensamentos de encarnados e desencarnados. Em detalhes. Então, para ler a obra toda, prestando atenção, nós vamos aprender muito sobre o mundo espiritual e como funciona a relação dos espíritos conosco. Então, agora que chegou a hora da gente parar um pouco, né? Perguntar dúvidas, que querem comentar alguma coisa, darem exemplo, falarem, por exemplo, de sensibilidade, se tem, se não tem. Falta aqui eu falar boa noite para Ana Paula Bonde, para Ana Luísa, para o Bruno, para Cíntia, que eu não tinha falado antes. O Hernani, boa noite para Michelle, eu falei. Sejam bem-vindos. Com algum comentário, podem ficar à vontade para conversar sobre essa. Carlos, Oi. parece que o meu telefone está fazendo um barulho estranho. Você está me ouvindo bem? Tô. Quando eu era bem jovem, eu tinha uns 16 anos, até uns 18, assim, tinha algumas pessoas que eu conseguia perceber quando a pessoa estava chegando em casa. Uma vez eu tenho um primo que morava em Botucatu, eu não sabia que ele estava em São Paulo, e eu estava varrendo a frente da casa que minha mãe pediu. Eu pensei nele, quando eu levantei a cabeça, ele estava chegando em casa. E com ele era sempre assim. Toda vez que eu pensava nele, ele aparecia. E tinha um amigo também que acontecia a mesma coisa. Quando o Silvio aparecia em casa ou eu encontrava com ele na rua, antes eu pensava nele, sabe? Depois, eu hoje não sinto mais isso. Mas era muito comum quando eu era meninota, jovenzinha. A sensibilidade é maior, algumas vezes, na adolescência, na criança, né? Nós até comentamos isso hoje cedo. Ela tende a diminuir devido até às necessidades do nosso trabalho. Mas isso tem a ver com a transmissão de pensamento, com a telepatia, com a proximidade, né? E a gente sente os pensamentos, a presença das outras pessoas. Existem casos dos gêmeos univitelínicos que uns completam a frase do outro, né? Tamanha afinidade dos pensamentos entre eles. Ou quando nós evoluímos mais, aí nós percebemos tudo, muito mais coisa. Mas, por enquanto, ainda mais é pelas afinidades ou desafinidades. E outra pergunta, então. E quando, de repente, você lembra de uma pessoa, por exemplo, eu lembro da minha avó ou da minha tia, mas assim, sem mais nem menos, é porque elas estão por perto? Ou elas estão pensando na gente? Os dois. Elas podem emitir o pensamento, que é como se elas estivessem perto ou estarem perto. Aí as nossas antenas se ligam no mundo espiritual, a gente não tem uma percepção clara, mas a imagem delas se forma na nossa cabeça. Elas estão próximas e é sempre aconselhável a oração.
Se nós não soubermos, por exemplo, o estado desses espíritos, mesmo que seja um bom estado, é muito importante já se ligar a Deus, pedindo proteção para eles e para a comunicação, se ela vier a acontecer. Mas a maioria das vezes, sim, o André Luiz explica isso. O André Luiz fala assim, que chegando, um espírito chegou perto de um casal ali e logo eles perceberam, os dois juntos pensaram na mesma pessoa no mesmo tempo por causa da presença daquele espírito lá. Na maioria das vezes, sim. Ou no encarnado, a pessoa pode estar pensando na gente. A gente tem passado por umas situações ao longo do tempo muito bem interessante. O ataque dos espíritos das trevas, eles usam vários artifícios. Uma das que eles nos mostraram é pegar uma pessoa que tem raiva da gente, fazer com que ela pense na gente, para que a emissão do pensamento dessa pessoa com raiva denso possa afetar mais a gente. Então, associa o pensamento do desencarnado com o pensamento do encarnado. Assim como também, muitas vezes, quando nós precisamos de ajuda, os bons espíritos levam para as pessoas que não são caras e que têm gratidão e têm amizade, a nossa imagem para que elas pensem coisas boas e o pensamento bom dos encarnados auxilie também os bons desencarnados a nos ajudar. Muito obrigada. Dispõe. Nós temos na ordem aqui a Maria Clara, que pode fazer a pergunta. Depois a Amanda. Eu, como criança, assim, tem vezes que eu sinto se a pessoa tá falando a verdade ou não. Porque você é muito sensível. A Maria Clara, ela tem uma mediunidade de alta sensibilidade. Ela não somente vê espírito, algumas vezes conversa, outras vezes ela percebe no encarnado o estado vibratório do encarnado. Então, a Maria Clara precisa, nessa aprovação que ela está tendo de médium, está sempre desenvolvendo o perdão e o amor, para que, vendo esses pensamentos, sentindo essas vibrações, ela possa emitir amor e carinho. E também adquirir sabedoria para, como nós falamos, não passar a mão na cabeça do mal, mas também não odiá-lo. Não querer ser simpática o tempo todo, porque querer ser simpática para aqueles que pensam coisas ruins, eles são fortalecidos pela nossa simpatia por eles. Olha que ponto que nós chegamos no nosso processo de comportamento. Por isso que o Cristo falava, hipócritas. Ele quer dizer, não sejam hipócritas. Não sejam víboras, não sejam enganadores, porque a víbora remete à serpente, a cobra do paraíso, né? Que enganou Adão e Eva, vocês compreendem? Falsidade, mentira, enganação. Então ele falava para os fariseus, hipócritas, raça de víboras. E aí, a gente recebendo isso, cabe a nós, em recebendo, se possível, pedir ajuda para os bons espíritos e ajudar, se não, silenciar e orar. E outra coisa também é que quando eu era menor, eu antes, quando alguma coisa acontecia, eu me lembrava que eu já tinha visto aquilo antes. É muito comum um déjà vu quando a gente é criança. Ele é bom, sabe? Ele mostra que a gente tinha que passar por aquilo mesmo. E com o passar do tempo, você vai ver uns déjà vu um pouco diferente e interessante. Você vai ver que você tinha que passar por aquilo, mas que você passou pior ou melhor que quando você viu. Isso é interessante, né? Em dado momento, eu lembrei de algumas coisas e, nossa, mas agora eu estou mais tranquilo. O Espírito falou assim, você deu uma melhorada, porque quando você lembrou disso no passado, aquela condição que você estava, a resposta de hoje seria uma resposta mais tumultuada, mais desequilibrada. A resposta de hoje foi uma resposta menos tumultuada. Então, esses déjà vu são conversas que a gente tem no plano espiritual de coisas que vão acontecer no nosso futuro, que a gente cria a imagem. E essa aí a gente mostra que a gente está passando. Eu tive algumas certezas de algumas coisas por causa disso. Eu não sabia se eu estava fazendo certo quando eu aceitei sair do país, por exemplo, para passar uma temporada no Japão estudando, porque foram coisas difíceis, né? Doía, eu falei assim, mas eu vou deixar minha turma, meus alunos.
E aí eu tive vários déjà vus lá, inclusive dentro de um ônibus indo para a faculdade. Mesma coisa quando eu morei em outras cidades, que eu não sabia que isso era para estar lá. E esse déjà vu vem mostrando que isso já estava programado há muitos anos atrás. São situações que a nossa características específicas de alguns tipos de mediunidade acabam aparecendo para a gente. Mais pergunta? Mais alguma coisa? Fique à vontade. Obrigada. Responde. Amanda, fique à vontade para falar. Thales, você falou da questão dos pensamentos. E, por exemplo, sonhos. Quando a gente sonha com uma pessoa que a gente conhece, mas a gente não pensava nela há muito tempo. A maioria das vezes é encontro no plano espiritual. Os sonhos dificilmente eles acontecem de forma clara para nós. Eles dão uma ideia. No livro, agora eu não sei se são Missionários da Luz, em que é narrado um sonho da neta com a avó, né? E ali ele conta bem essa história de a avó falando para ela algumas coisas, como que ela pensava no sonho. Mas o mais importante é o sentimento. Todas as pessoas que nós sonharmos ou que vierem à nossa mente, é muito importante orarmos por elas. Se elas são boas, ótimo, a oração reforça. Se elas estão em situações difíceis, a oração vai ajudar. Os sonhos, para alguns médiums, são premonitivos e raramente eles são bem realistas, porque a gente tem muita dificuldade de trazer a realidade do mundo espiritual para a realidade material. Essa diferença de dimensão, ela é muito desgastante e ela pode deixar a pessoa muito cansada e ela não ter condições de fazer os trabalhos dela durante o dia. Os sonhos e premonições que temos à noite, eles estão associados à atividade do espírito enquanto o nosso corpo repousa. E ela não vem de forma clara e direta, mas ela dá uma ideia daquilo que aconteceu. Entendi. Obrigada. Expõe. Mais alguém? Fiquem à vontade para falar. Para tirar a dúvida é agora. Não? Ninguém quer falar mais nada? Então tá bom. Continuando dessa situação que a gente realmente deve parar aqui e meditar bastante, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, né? E essa aqui é a pergunta maravilhosa que mostra o quanto que nós devemos orar e estar atentos em relação aos focos que devemos imprimir e direcionamento nos nossos pensamentos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Isso aqui é muito complicado. E a aceitação disso é muito complicada. Então, nós temos pessoas altamente obsediadas que elas têm certeza que são elas que dirigem os próprios pensamentos, elas têm uma personalidade em que elas acham que elas é que têm a certeza das coisas, mas elas estão sendo direcionadas. Na verdade, essa personalidade forte dessa maneira, ela acaba ocasionando as pessoas que têm muitas certezas das coisas no sentido de petulância, não no sentido da certeza do amor, da caridade, das coisas espirituais, elas têm, essa certeza é dada pelos obsessores. Ela tem certeza que ela está certa em tudo que ela faz e que ninguém poderia fazer melhor que ela. Obsessão. Algumas vezes até uma fascinação. Eu conheci várias pessoas nesse sentido. A pessoa ela tinha certeza absoluta de que o que ela via nos outros, ela estava certa. E ela tinha pessoas boas como más e pessoas maldosas que pensavam como ela, como boas. E, então, os obsessores, quando dominam o indivíduo, eles fazem isso. Mas por que eu estou falando dos obsessores? Não funciona para os bons espíritos? É aí que está a questão. Para a gente ser dirigido pelos bons espíritos, a gente tem que estar em sintonia muito profunda com eles.
Ou seja, o nosso desejo de fazer o bem é tão grande que eles acabam nos direcionando a falar coisas, a agir de determinada maneira. Mas para isso requer de nós uma determinação no bem, um trabalho constante de reforma íntima, um esforço constante, severo, para sermos melhores a cada dia. Porque os bons espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio, eles não impõem os pensamentos deles. Já o conceito de obsessão é quando um espírito nos impõe o pensamento deles, a gente aceitando mais ou menos. E muitas vezes, toda vez que o nosso pensamento não está associado ao amor ao próximo, ao bem, a Deus, a gente acaba sendo influenciado de forma negativa. E muitas vezes eu já vi isso, já nos foi mostrado, principalmente nas salas de aula, né? Eu já contei isso. Alguns alunos falando, os colegas achavam que a pessoa era inteligente, porque ela falava muito, não tinha o menor sentido. A gente viu os obsessores rindo, as pessoas crédulas acreditando, ele falava, jogava as palavras com entonação, com força, o obsessor mandando as palavras para ele, ele mesmo não sabia nem o que ele estava perguntando, o que ele estava falando, mas ele se sentia feliz dos outros acharem que ele era inteligente, e os obsessores rindo das brincadeiras que estavam fazendo. Boa parte dos professores caía nessa situação e sentia um certo receio, porque ele falava alto, só que ele estava sendo energizado num processo de quase incorporação. Então ele estava, ele e mais um espírito e outros espíritos fortalecendo aquele indivíduo para falar bobagem. Um processo mediúnico acontecendo na sala de aula e acontece na sociedade. E esse indivíduo estava sendo conduzido. Mas não é difícil se nós olharmos com calma, com serenidade, né? Que eu era muito novinho, acho que eu tinha 19, 20 anos, que eu já tinha começado a dar aula, mas já era espírita há um bom tempo, eu percebi esse processo, e um bom espírito falou assim, ó, pega a pergunta dele e vamos destrinchar, né? Eu falei, olha, sua pergunta foi assim, assim, assim. Veja que não faz sentido, essa parte você já responde quando você fala outra vez, tá? Então, em poucas palavras, o que você quer perguntar? Ele ficou nervosíssimo, porque os espíritos também perceberam a situação que estava acontecendo. Ficou muito tenso o rapaz. E foi falado com educação, foi falado com calma. Então, essas coisas acontecem muito à nossa volta. E nós não podemos fugir disso. Nós não podemos fugir de aceitarmos que se nós não dominarmos os nossos pensamentos, os espíritos dominam. Então, por exemplo, vamos pegar uma coisa comum hoje em dia. Vocês já viram pessoas que são incapazes de, de abandonar o celular? Você já viu isso? Vocês acham que aquela pessoa está sozinha quando ela está ali na tela passando imagens, figuras, conversas, desespero por ver o que acontece na vida dos outros? Você acha que a pessoa está sozinha? Pensem bem sobre isso. Então vamos pensar na gente. A gente está sozinho quando a gente faz isso? Quando a gente deixa de dar atenção para uma pessoa que está ao nosso lado, que é a caridade, e a gente se apega a essas coisas, quando a gente devia, por exemplo, ter uma ação positiva no bem, nós estamos fechados em nós mesmos, vivendo a vida de um egoísta, enquanto nós temos condições de auxiliar em trabalhos de casa, e eu estou ali fechado nas coisas que eu estou fazendo, sem gerar nada de útil. Pensa bem nessa situação. Então, nós somos obsediados. Eu usei esse exemplo porque ele é muito comum hoje em dia, né? Esse apego às telas que passam rapidamente e a gente vê as mães desesperadas, né? O indivíduo entra num jogo, esses jogos de internet, e ele nem arruma o quarto. Na verdade, estou narrando um caso de uma pessoa falando assim, ó, meu filho tem 19 anos, ele ganha tanto no trabalho, pega tanto dá para gente, tanto ele fica com ele para comprar jogos, para pagar a internet, e ele tranca o quarto quando ele sai, para eu não entrar lá. O quarto está fedendo, tem resto de alimento, o filho mora com a mãe e com o pai. Tem resto de alimento, está tudo sujo, ele esquece de pôr roupa para lavar,
joga até de madrugada e acorda como um zumbi para trabalhar no outro dia. Então, eu acho que isso é um bom exemplo da situação que nos envolve. Compreende? Mas isso é um exemplo, vamos dizer, esdrúxulo, né? Mais forte, mas no dia a dia. Quando uma pessoa que está com um problema quer nos falar sobre o problema dela, e a gente não quer ouvir, não quer dar atenção, naquele momento ali, imediatamente a gente se liga aos espíritos vaidosos, aos espíritos indiferentes. Quando nós temos oportunidade de ser útil, não somos em qualquer coisa. Então, na verdade, olha só, o que significa essa pergunta 459? Todos nós somos obsediados. A não ser que alguém tenha certeza que não é. Eu posso já adiantar aqui. Quem tem certeza que não é, ele já está sendo, de acordo com o que nós estamos estudando. E aí a questão é, como que eu faço? O nosso primeiro pensamento, né, muitas vezes é, eu não sou assim não, comigo é diferente, eu consigo me controlar. Testa. Testa para ver se realmente consegue se controlar. Aí se você chegar à conclusão que está no processo obsessivo, luta contra, cria estratégias, ora mais, seja mais útil, pense no semelhante, trabalhe pelo bem, não perca essa encarnação. Vamos parar por aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vamos começar o estudo da Bíblia daqui 10 minutos, depois do nosso café. A gente tem pedido para as pessoas orarem em várias cidades diferentes, né? Nós pedimos para o Wilson orar lá em Mogi Guaçu. Eu sempre quero associar a única representante Piauí aqui, que é a Amanda, nas orações. Se você puder orar daqui 10 minutos, Amanda, no final desse começo do outro. E aí, conforme for, nós terminamos com alfenas ou palmas nas orações, tá bom? Sim. Então, tá bom. Então, 7h10 nós retornamos. Mas se alguém tiver alguma pergunta para falar, para fazer, não tem problema. Pode fazer agora, a gente atrasa esse estudo para o começo do outro, que é quase uma continuação. Senão a gente volta às 7h10. Então, tá bom. Até mais.